foi realmente mágico, porque nunca tínhamos visto um avião tão grande, tão luxuoso e bem equipado quanto o Air Force One. E naquele primeiro voo, eu lembro que cheguei a pensar, isso não pode ser de verdade. Viaje muito além da primeira classe para percorrer 50 anos da história do Força Aérea 1. Somente por The History Channel. A seguir, mesmo não levando armas, essa é a aeronave mais poderosa do mundo. Seu número tem mais prestígio do que qualquer endereço luxuoso. E nenhum escritório executivo oferece tanto conforto. Há mais de 50 anos, os presidentes americanos viajam a bordo de aviões particulares. Eles foram o pano de fundo de momentos dramáticos da história. Os aviões militares movidos a hélice cederam lugar a modelos tecnologicamente mais avançados até chegar ao atual e majestoso avião turbo. Ele é muito mais do que primeira classe. É o Força Aérea 1. A história do Força Aérea 1. When people come to Washington, D.C., they go to see the White House because it's a symbol of the presidency, and it's a symbol of his authority. I think the airplane's the same thing. When it shows up, he knows that people know it's the President of the United States. I've always felt the two most obvious symbols of American power were the Oval Office and Air Force One. And Air Force One is the scepter you can take with you. In some ways, it's the symbol of American royalty, but it's always the symbol of American power. There's nothing comparable to Air Force One. You have the capability of acting in any emergency, under any conditions, because the technical equipment is there, just like it is in the White House itself. Air Force One represents the United States of America. You see that big silver airplane with a red, white, and blue flag on it taxi up. I mean, people really get kind of emotional about it. It's exhilarating, it truly is. It happened even to me when I was at the White House, being on the ground waiting for the president to come back from someplace. There's a thrill to it. It's a genuine, old-fashioned, not to be ashamed of thrill. Durante os primeiros 117 anos da presidência, o chefe do executivo não se deslocava muito. Como viajar era difícil e demorado, ele raramente deixava a capital. Com pouquíssimas exceções, o presidente permanecia próximo à sede do poder. O primeiro presidente a deixar os Estados Unidos ainda no poder foi Teddy Roosevelt. Em 1906, o 26º presidente foi de navio à América Central para inspecionar o Canal do Panamá. Roosevelt entrou para a história mais uma vez 19 meses depois de deixar o poder. Em 11 de outubro de 1910, em uma demonstração aérea em Missouri, o ex-presidente deu um passeio com o piloto de acrobacias Ark Roxey no biplano Wright tipo B. O voo não entrou para o livro de recordes. Ficaram no ar apenas alguns minutos, mas Teddy Roosevelt, mais uma vez, foi pioneiro. "33 anos depois, Franklin Roosevelt foi o primeiro presidente a voar ainda no poder.
À época, o mundo estava em guerra com a Alemanha nazista. Roosevelt precisava encontrar outros líderes aliados em uma conferência secreta em janeiro de 1943, em Casablanca, no oeste da África. Como os submarinos nazistas patrulhavam o Atlântico, o serviço secreto achou mais seguro que o presidente viajasse por ar. Mas, em vez de usar um avião militar, eles fretaram um Boeing 314 com a tripulação civil da Pan American World Airways. At that time, our military pilots didn't have that much flying experience as far as total flying hours are concerned, yet some of the senior airline pilots had thousands of hours and great experience in hauling passengers. Em 11 de janeiro de 1943, o presidente subiu a bordo do avião da Pan Am e partiu para Casablanca. Após 2 escalas para abastecer, o hidroplano pousou na costa norte da África. Roosevelt passou para um avião militar C-54 que o aguardava, com pilotos da TWA, e completou o percurso até Casablanca. Após a conferência de 10 dias, Roosevelt retornou ao hidroplano e voltou para os Estados Unidos. Durante o voo, a aeromoça surpreendeu o presidente com um bolo para comemorar seu 61º aniversário. A primeira viagem aérea presidencial fora um sucesso. O avião dera asas ao presidente e mudou a rotina presidencial para sempre. A viagem também originou a ideia de que um avião militar deveria ser preparado e reservado apenas para o presidente. A Força Aérea do Exército escolheu um Liberator Express C-87, a versão para transporte do B-24. Foi o primeiro avião presidencial oficialmente reconhecido. O C-87, como o B-24, era capaz de grandes distâncias e tinha outra vantagem crucial. Aos 30 e poucos anos, Franklin Roosevelt teve poliomielite e passou a depender de uma cadeira de rodas. A porta baixa do C-87 facilitava que os agentes secretos levassem o presidente para dentro do avião. Essas raras fotos coloridas revelam o interior do avião. 4 compartimentos personalizados podiam se converter em quartos de dormir. Também havia um closet, 2 banheiros e uma cozinha com fogão elétrico. Em junho de 1943, o C-87 do presidente entrou para a esquadrilha VIP do Comando de Transportes Aéreos, com base no aeroporto de Washington. O comando escolheu como piloto o Major Hank Myers. Ele tinha como copiloto o Tenente Elmer Smith. Os dois apelidaram o avião de Guess Where To, mas nunca tiveram a chance de transportar Franklin Roosevelt. O serviço secreto descobrira que um C-87 caíra devido a misteriosas vibrações estruturais e sugeriram que o presidente evitasse voar no Guess Where To. We were quite disappointed because we had trained for this flight, we had planned on it and everything, and then all of a sudden we were set aside. And it was a great disappointment, I'll be honest with you. Myers e Smith receberam uma nova missão: levar a primeira-dama para uma turnê pelas bases aliadas na América do Sul. So we spent 3 weeks or a little more flying around the Caribbean and South America with Mrs. Roosevelt in the airplane that he wouldn't fly in or wasn't permitted to fly in. So some people say, well, maybe there was a message there. Myers e Smith voaram quase 21 mil quilômetros com a senhora Roosevelt. Também levaram senadores e outros figurões sem nunca perceber qualquer avaria misteriosa.
mas o serviço secreto ainda não estava convencido. No verão de 1944, a Força Aérea buscou um avião melhor para transportar o presidente. E o Guess Where To fez seu último voo até um ferro velho em Arkansas. Voltamos a apresentar O Comando de Transportes Aéreos decidiu que uma versão personalizada do C-54 Skymaster seria um substituto adequado para o Guess Where To e satisfaria o serviço secreto. A companhia aérea Douglas, situada em Santa Mônica, Califórnia, equipou um C-54 com todos os aparatos dignos de um presidente. Uma grande mesa com uma ampla cadeira de couro. Um sofá que virava cama ao toque de um botão. E até rádio-telefone. Antes, quando Roosevelt voava em um C-54, era preciso erguer rampas de acesso para sua cadeira de rodas. A súbita aparição de grandes rampas era evidência de que o presidente estava prestes a chegar. O serviço secreto pediu que o novo C-54 tivesse um elevador retrátil. This was battery operated. It was wide enough to take his wheelchair, roll him in, and then raise him up to floor level in the cabin. And he was in the airplane with no fuss, no bother at all. Em junho de 1944, depois de voltar da viagem à América do Sul com a senhora Roosevelt no C-87, o Major Myers e o Tenente Smith foram transferidos para outro avião. Por questão de segurança, o avião não exibia números nem selos presidenciais. Era conhecido apenas pelo seu número de identificação, 7451. Ficava em um hangar no aeroporto de Washington sob vigilância constante. Essa atenção e segurança extremas lhe renderam o apelido de Vaca Sagrada. Em fevereiro de 1945, Roosevelt planejava se encontrar com Churchill e Stalin em uma conferência secreta em Yalta. Roosevelt foi de navio até um aeroporto no Mediterrâneo. O Vaca Sagrada o esperava e o transportou até Yalta. They brought him out in a wheelchair and put him in the elevator and hoisted him up into the airplane and then dropped him down again when we got into Russia. As far as moving around in the airplane or anything like that, he did not move around because he was quite ill. O percurso até Yalta foi a única viagem de Roosevelt a bordo do Vaca Sagrada. 2 meses depois, em 12 de abril de 1945, ele faleceu. Mesmo não sendo fã de aviões, Franklin Roosevelt inaugurou a era dos voos presidenciais. Harry Truman herdou o Vaca Sagrada do antecessor. Ao contrário de Roosevelt, ele adorava voar e manteve Hank Myers e Elmer Smith muito ocupados. He enjoyed coming up in the cockpit and either taking my seat or the other pilot's seat and sitting there for an hour or so and just looking out the window and chatting with us about any little thing and not having people bother him or anything to think about, just being friendly. Em 1947, a companhia aérea Douglas produziu o ultramoderno DC-6. Vinha com hélices reversíveis, cabine pressurizada que dava mais conforto aos passageiros e o mais avançado instrumento aéreo, o radar. A Força Aérea comprou esse avião de última geração para substituir o Vaca Sagrada. Rather than allowing the press to name the airplane, the Office of the Presidential Pilot felt we'd better have a jump start and put our own name on the airplane. They selected the name Independence. This was not only the hometown of Truman, but it also had a national flavor to it.
A pintura estilizada, considerada extravagante para o orçamento enxuto do governo, foi presente da companhia Douglas. No Independence, oficialmente um C-118, a viagem do presidente ficou mais confortável. Havia uma cabine presidencial maior, que se tornava um quarto mais espaçoso. A cabine tinha lugar para mais 25 passageiros. E a cozinha, totalmente equipada, podia alimentar todos a bordo. Mesmo com o mais moderno avião e anos de experiência, os tripulantes ainda sofriam a pressão de transportar o maior líder mundial. Senators and secretaries would come down and get the crew aside. Now, you boys be careful because you got the president on board and he's the only one we have. Well, we look at it differently. He's lucky to be flying with us because we like life and we're going to come home, boy. I believe it. I'm not going to do anything stupid up there. Myers e Smith transportaram Truman tantas vezes que seus macetes se tornaram procedimentos padrão. De fato, eles criaram as normas para a viagem de pessoas importantes. We always padded our flight plan with 10 or 15 minutes extra, just in case we ran into winds or some unforecast thing. So we could throttle back and kill the time off, so we'd always land right on the dot. Em outubro de 1950, Truman viajou para Wake, uma pequena ilha no Pacífico Sul, para discutir o avanço da Guerra da Coreia com o general Douglas MacArthur. Foi uma viagem breve, mas memorável. Marcou o conflito entre Truman e o general e, com 11 mil quilômetros, foi o maior percurso aéreo do presidente. Durante os agitados 7 anos do governo Truman, o avião presidencial tornou-se uma extensão da Sala Oval. Em 20 de janeiro de 1953, Dwight D. Eisenhower tomou posse como o 34º presidente americano. Exercendo sua prerrogativa, Eisenhower selecionou um novo avião e uma nova tripulação. Hank Myers já saíra da Força Aérea e voltara à American Airlines. E Elmer Smith, que fora copiloto do presidente durante 10 anos, assumiu uma função interna na Força Aérea. O novo presidente preferiu o elegante Lockheed Constellation, ou C-121 no jargão militar. Eisenhower escolheu um Constellation da Esquadrilha VIP de Washington, número de registro 8610. Chamou-o de Columbine, a flor do estado natal de sua mulher, Colorado. O procedimento padrão da Força Aérea era designar aviões pelos seus números de registro. Em 1953, isso levou a uma perigosa confusão durante uma transmissão de rádio entre o avião presidencial, um voo da Eastern Airlines e o Centro de Controle do Tráfego Aéreo de Richmond. O copiloto de Eisenhower, o coronel Bill Thomas, participou dessa conversa. I called in saying Air Force 8610, Richmond, 12,000 feet. And the center came back and said, Roger, 610, report at 15. And about 2 or 3 seconds later, another voice came on and said, Center, did you call Eastern 610? And center came back and said, no, I was working an Air Force airplane. A confusão entre o voo 610 da Eastern e o Força Aérea 610 causou preocupação. So they came up with the idea that any airplane that the president was in would henceforth be designated as Air Force One. Não importava o número de registro ou apelido. Desde que o presidente entrasse no avião até que desembarcasse, o avião seria chamado pelo rádio de Força Aérea 1.
Em 24 de novembro de 1954, a Força Aérea recebeu o mais novo membro da frota presidencial, um Lockheed Super Constellation, número de registro 7885. A primeira-dama Mamie Eisenhower batizou o novo avião de Columbine 3, não com champanhe, mas com uma garrafa de água mineral do Colorado. O elegante Super Constellation, chamado VC-121, era maior, mais rápido e capaz de distâncias mais longas. O Columbine 3 era a última palavra em viagens VIP, com cozinhas equipadas, sofisticados instrumentos de pouso, altímetro por radar, telefone e teletipo. O presidente Eisenhower também era piloto e adorava voar. Em seu mandato, ele voou 48 mil quilômetros por ano como passageiro. One of the reasons that Eisenhower liked it was that it presented him with an absolutely uninterruptible meeting place. If he had certain things that he had to do, he'd get the people necessary that would work on that project and get them on the airplane. And he knew that there wasn't going to be any interruption. Eisenhower sabia que o Força Aérea 1 era um instrumento valioso no tempo da Guerra Fria. He came into the office having been a world traveler. He knew the value of face-to-face confrontation when problems came up. I think that he changed the complexion of world politics because of that. O Columbine 3 era um lindo avião, mas ainda movido a hélice. No final dos anos 50, os soviéticos já iam a conferências de jato. Os americanos não aceitaram ficar para trás. Em 1958, o Boeing 707 tornou-se o próximo avião presidencial. 3 707s foram adaptados para missões aéreas especiais, com números de registro 970, 971 e 972. Em 12 de maio de 1959, a Força Aérea recebeu o primeiro novo jato na fábrica da Boeing em Seattle. No voo de volta a Washington, bateu um recorde de costa a costa, apenas 3 horas e 44 minutos. Em dezembro, Eisenhower iniciou uma turnê sem precedentes. 11 países em apenas 18 dias. No último ano de seu governo, a incrível velocidade dos jatos o levaram a aumentar seu percurso médio de 40 mil para quase 130 mil quilômetros. Na primavera de 1960, Eisenhower marcou uma viagem à Rússia. Em segredo, o avião 970 foi adaptado para a missão. John Foster Dulles, who was Secretary of State, and his brother Alan Dulles, who was the director of the CIA for Eisenhower, had this great idea they would equip Air Force One with the same cameras that were being used on the U-2 spy planes, which were tremendous cameras. They could, at 50,000 feet, they could read a license plate on an automobile. And they wanted to do it particularly because they wanted to be able to take pictures of all the Soviet military installations on the ground. Mas a missão nunca aconteceu. Em 1º de maio de 1960, os russos derrubaram um avião de espionagem americano. O incidente levou ao cancelamento da viagem e à remoção das câmeras. Quando John Kennedy assumiu o poder, as viagens presidenciais eram feitas nos 3 jatos, sendo que o 970 era a aeronave principal. Mas a Força Aérea encomendara um novo 707 de longo alcance. Os Kennedys queriam um novo avião mais moderno. Em vez da visível cor laranja usada pelos militares, pediram algo elegante e de caráter mais nacional. O famoso designer industrial Raymond Loewy reprojetou o exterior. O resultado foi a característica pintura que permanece até hoje. O novo 707 era magnífico. O primeiro jato projetado especialmente para o presidente.
alcançava quase 1.000 km por hora e voava sem parar por mais de 11.000 quilômetros, 4.000 a mais do que o antigo 707. O jato tinha acomodações luxuosas, uma espaçosa cabine com leitos para o presidente e a primeira-dama, poltronas de primeira classe para mais 50 passageiros e um sistema de comunicações que permitia ao presidente telefonar para qualquer lugar do mundo. E na cozinha, as refeições eram preparadas como nos melhores restaurantes. Mas, quando o avião 26000 foi entregue, faltava um elemento, o selo presidencial. O coronel James Swindall, piloto da Força Aérea 1, sugeriu uma modificação. We went back through the Air Force and the White House to suggest a seal be put on it, because we wanted to reserve that airplane for the president as much as possible. And with that seal on it, either the president had to approve who used it or he had to use it. O novo avião surgiu como um símbolo americano que refletia a imagem do jovem presidente da nação. Kennedy adorava o Força Aérea 1. Suas viagens eram memoráveis, mas ele só aproveitou a Casa Branca voadora por pouco tempo. O avião tinha apenas 1 ano quando o levou para Dallas, Texas. Na manhã de 22 de novembro de 1963, o presidente Kennedy chegou ao aeroporto. Os terríveis fatos que se seguiram chamaram a atenção mundial para Dallas e para o Força Aérea 1. À 1 da tarde, o 35º presidente americano foi declarado morto. Temendo uma conspiração maior, o serviço secreto levou o vice, Lyndon Johnson, para a segurança do Força Aérea 1. I met him at the foot of the stairs and I addressed him as Mr. President, because I knew at that time that President Kennedy already passed away. And when he came on board, he asked us to close the window shades just in case somebody wanted to take a shot at him. Imediatamente, o corpo do presidente foi levado de volta a Washington. O caixão não podia ir no compartimento de bagagem e poltronas foram tiradas para abrir espaço no setor de passageiros. Às 2h37, Lyndon Johnson tomou posse. Jackie Kennedy ficou bravamente a seu lado, com as roupas ainda manchadas com o sangue do marido. The History Channel, onde o passado ganha vida. O avião 26000 nunca recebeu apelido e ficou conhecido como Força Aérea 1. Mas qualquer avião em que o presidente embarque recebe o prefixo de Força Aérea 1. Se voar em um avião da Marinha, será Marinha 1. Se for do Exército, Exército 1. Se o vice-presidente estiver a bordo, o prefixo será Força Aérea 2. Mas se a passageira for a primeira-dama ou outra personalidade, o avião será identificado pelo número de registro. Em 1972, outro Boeing 707 integrou a frota presidencial, idêntico ao 26000, de número 27000. Os dois aviões foram continuamente aperfeiçoados e atuaram como Força Aérea 1 até 1990. A cada novo governo, o avião assumiu um novo caráter, simbolizando a política e o estilo de cada presidente. The most spectacular there was Lyndon Johnson's throne room, as we called it. He had a special chair built that would raise up and down at a push of a button, so that he could be always at least at eye level or higher than eye level than anybody else seated in the compartment with him. Ele também instalou uma mesa que subia e descia eletronicamente e era usada como mesa de conferência, de café ou apenas para diminuir o interlocutor. President Johnson was a very gregarious human being, and when he talked, he wanted everybody to pay attention to him. So they then put in plexiglass bulkheads in the airplane
Now, he could stand in the front of the airplane and look down through the whole tube and talk to everybody at the same time, which he liked to do. And as a matter of fact, he liked it so much that they used to have little microphones stashed away at places in the airplane so that if he says, hey, get me a microphone, the steward, all he had to do was reach up here in this compartment, pull it out and hand it to him, and he was on the public address system. He just wanted people to pay attention to him. Richard Nixon devolveu ao avião estilo mais tradicional e reservado. Ficava em sua cabine sozinho ou com poucos conselheiros. Mas seu piloto, Coronel Albertizzi, diz que a tripulação precisava resolver seus problemas mecânicos. It was a kind of a joke among the stewards. How quickly were they going to get called to straighten up something that he had screwed up? You know, he couldn't get the seat right, or he couldn't turn on the radio, or he couldn't watch the television, or he didn't know how to work the telephone, or those kind of things. We called him mechanically disinclined. O período de Nixon a bordo do Força Aérea 1 é lembrado por suas viagens históricas à União Soviética e à China. E pela dramática transição de poder após sua renúncia em 1974. Foi em sua última viagem no avião que o vice-presidente Ford tomou posse em Washington. We now have a president who's going to leave Washington, D.C. and en route to California become the ex-president. So we had coordinated with the Federal Aviation Administration and the other ground support agencies. At the moment that the Vice President, Jerry Ford, would say, I do, to the oath of office, we would change our call sign from Air Force One to SAM 27,000. And that's the way it happened. And it happened over Missouri. We were at 39,000 feet. Lee Simmons era comissário do Força Aérea 1. Esteve com Nixon logo após a transição de poder. I went into his compartment to say, I'm very sorry that you're going to be leaving the presidency, and let him know how much I appreciate how much he has done for me. But before I could really console him, he was consoling me by telling me, you know, everything's going to be okay. You take care of your family and you hang in there and let life continue as it is, and don't let it get you down. Well, I walked out of there with my head down and with tears in my eyes because I was not prepared for that. I wanted to go in and say something comforting to him, and it turned out that he was trying to comfort me. No final do último voo, Nixon pediu uma foto com os tripulantes do Força Aérea 1. Devido à súbita chegada ao poder, Ford não teve tempo de modificar o Força Aérea 1. My wife Betty and I made no changes. Of course, we came in rather unexpectedly and with not any real forewarning. And when we took over, we had a lot more important things to do than to fool around with any changes in Air Force One. Whenever I flew on Air Force One, I had my staff there, I had the communications capability. Secretary of State Kissinger would be along, and we would discuss what was on the agenda in this country where we were going for meetings. So Air Force One was a working office. Para o presidente Ford, o Força Aérea 1 foi um refúgio após Sarah Jane Moore tentar assassiná-lo em 1975. Well, after Sarah Jane Moore took the shot, the Secret Service jammed me into the limousine, and we drove literally, I'm told, 90 miles an hour from the center of San Francisco out to the airport. So we got to the airport ahead of Mrs. Ford. Normally, she would be on board and I would get on and we would take off. But we got there early. So she lands and she notices all the excitement around Air Force One, but doesn't know what happened. She walks into the lounge in the aircraft, Air Force One, and blithely says, well, how did they treat you in San Francisco?
presidente Jimmy Carter queria que o Força Aérea 1 refletisse a linha de seu governo. Orçamento enxuto, programas de austeridade e não permitiu brindes a bordo. They were trying to get the message through that they weren't going to be an extravagant, overspending White House. A lot of things were cut throughout the administration, but as far as the airplane went, we did away with all the freebies, would not accept anything from the soft drink companies, cigarette companies, etc. And it's kind of bare bones. Ronald e Nancy Reagan devolveram alguns confortos ao avião, que mesmo assim continuou sendo um local de trabalho. You got on the plane and usually immediately went to work. There were always speeches to write, things to research, phone calls to be made back to Washington. There was none of this trade tables in your upright position stuff. I mean, sometimes we'd be landing and you'd be standing at a Xerox machine peeling off the last pages of the president's speech. Marlin Fitzwater fez muitas viagens com os presidentes Reagan e Bush e chegou a conhecer bem tanto um quanto o outro. There was an informality about long flights on the plane. President Bush and President Reagan both would usually change into comfortable clothes, maybe jogging suits or casual clothes of some kind. And it was kind of a rare opportunity to see the president at ease, if you will, and to hear what he thought, and to hear how he thought, and how he reasoned. And a lot of staff people never get that opportunity when you're in the White House. During the Cold War, we had several summit meetings in the Soviet Union or visits to China, other places where we knew that our rooms were bugged. We knew people were listening to us all the time. And so getting back on the plane was such a safe haven. And you felt like, I'm back in the loving arms of America again, just get me home. Um minuto da história. Surpreendentes instantes que permanecem gravados no tempo. O momento é 1965. A estilista Mary Quant cria a loucura das mini-saias e a nova moda se impõe no mundo até finais da década de 60. As garotas modernas da Austrália até a América saem às ruas com esta nova moda para deleite dos observadores. Logo, as botas deram um toque mágico a uma peça tão chique e os materiais diferentes contribuíram para novas ideias. Foram usados tecidos e plásticos reveladores, uma verdadeira loucura. Mas é Twigg, uma inglesa esbelta, quem melhor as veste. Seu nome verdadeiro é Leslie Hornsby, mas Twigg parece mais apropriado. Esta modelo de pernas longas definiu uma nova tendência que era a magreza. Tinha 1,67 m de altura e suas medidas eram 78, 56, 81. A câmera a adorava e o mundo amava a nova loucura da mini-saia. Foi um momento mágico na história em que as saias ficaram mais curtas. Somente por The History Channel, onde o passado ganha vida. Voltamos a apresentar. No final dos anos 80, o maior avião a usar o prefixo Força Aérea 1 foi montado nesta fábrica da Boeing em Everett, Washington. Aos poucos, esse 747-200B tornou-se uma máquina com capacidade incomparável. Parecia um jumbo comum, com 6 andares e 70 metros de comprimento, mas as semelhanças terminavam aí. O 747, número de registro 28000, saiu da fábrica com uma camada anticorrosiva e foi para o centro de adaptações da Boeing em Wichita, Kansas. Lá, os técnicos instalaram equipamentos que não se encontraram em qualquer 747, como escadas retráteis e uma rampa para bagagem independente. Marceneiros produziram cada móvel do interior. A Boeing também acrescentou equipamentos de aviões de combate.
como os ECM, ou Medidas Defensivas Eletrônicas, que bloqueiam radares inimigos e alertam sobre a proximidade de mísseis, além de dispositivos que liberam pequenos foguetes para confundir os mísseis infravermelhos. Na volta à fábrica da Boeing, os tripulantes usaram um dos recursos exclusivos do avião: o reabasteceram durante o voo. Como podia extrair combustível de um avião-tanque da Força Aérea, ele era capaz, na teoria, de voar indefinidamente. Após receber sua célebre pintura branca e azul, o avião foi da Boeing até seu novo lar, na base Andrews, em Washington. Em 6 de setembro de 1990, o presidente Bush fez sua primeira viagem no novo avião e o número 28000 tornou-se oficialmente o Força Aérea 1. Isn't this beautiful? See the hot tub? It was really magical because no one had ever seen a plane that big or that luxurious or outfitted the way Air Force One was. You couldn't be prepared for this conference room that was as big as the conference room in the White House, for the luxury of the seating, and for an aisle that went the full length of the plane, and you felt like you were flying in the Waldorf Astoria when you were flying on the plane. And that first flight, I remember just sitting there thinking, this can't be real. I mean, the plane is so big and constructed in such a way that you can walk around. There's a lot of interaction between people, and so you just lose that whole kind of sense of being cooped up someplace. It virtually eliminates jet lag. Com 370 metros quadrados, é o maior avião presidencial da história. Comporta 70 passageiros e 26 tripulantes. 2 cozinhas produzem até 100 refeições por vez. Os freezers acumulam alimentos para uma semana. Tem 85 telefones, 19 monitores de TV, 11 vídeos cassete e equipamento de comunicações via satélite. The first time you go on Air Force One, you want to call your mom. And the grandness of it is that the Air Force One operator comes on the phone and says, you know, Mrs. Fitzwater, I have your son calling from 33,000 feet over western Kansas. Will you take the call? She says, of course not, you fool, and hangs up. And then you call back again. Na verdade, são 2 747s presidenciais. Exceto pelo número de registros, são idênticos. O segundo avião costuma seguir o primeiro para situações de emergência. São chamados oficialmente de VC-25. Os 2 aviões valem 300 milhões de dólares. A manutenção é feita por 140 especialistas do setor de pilotos presidenciais, da 89ª Divisão da Força Aérea. A segurança é a prioridade máxima. Até o pessoal da manutenção trabalha em pares para que ninguém sozinho tenha acesso ao avião. Como a agenda do presidente é imprevisível, os aviões estão sempre prontos para voar a qualquer momento. Todos os membros da equipe de apoio do presidente são os melhores naquilo que fazem. The people that you see maintaining the aircraft, the people that you see flying our aircraft are probably the best troops that we have in the Air Force. We go through a very highly selective process to hire them into the 89th, and then we give them the extra training that brings them up to the standards that we need day to day. And they are ready to go whenever the president needs them. O Força Aérea 1 não tem paraquedas de emergência, nem uma via de escape secreta para o presidente. Agentes de segurança vigiam o avião constantemente e até voam ao lado do presidente. Quando o Força Aérea 1 viaja ao exterior, muitos países oferecem uma escolta de caças. Mas isso aumenta o risco de colisões com aviões estrangeiros, e esse préstimo é gentilmente recusado.
O que antes era uma parte arriscada e incomum da vida do presidente, tornou-se um aspecto da presidência seguro, necessário e até mesmo invejado. Há quase 50 anos, o Força Aérea 1 é o mais claro indicador da chegada do homem mais poderoso do mundo.